E se eu te dissesse que existia uma tecnologia capaz de criar dinheiro sem governo, sem banco e sem fronteiras, e que no começo praticamente ninguém acreditou nela, pois foi exatamente isso que aconteceu com o Bitcoin. Hoje ele movimenta bilhões de dólares. É discutido por governos, bancos e grandes investidores. Mas no início, era apenas uma ideia publicada na internet por uma pessoa ou grupo usando o nome de Satoshi Nakamoto. E para entender por que o Bitcoin existe, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 2008, o mundo estava enfrentando uma das maiores crises financeiras da história. Bancos quebrando, governos imprimindo dinheiro para salvar instituições financeiras e milhões de pessoas perdendo suas economias. Foi nesse cenário que surgiu uma pergunta poderosa. E se existisse um dinheiro que não dependesse de bancos? Pouco tempo depois, surgiu um documento na internet chamado White Paper do Bitcoin. Nesse documento, Satoshi explicava uma ideia revolucionária, um sistema de dinheiro digital que funcionaria de pessoa para pessoa, sem intermediários. Em vez de um banco controlar as transações, uma rede de computadores espalhados pelo mundo faria essa verificação. Essa rede funciona através de uma tecnologia chamada blockchain. A blockchain é como um grande livro contábil público, onde todas as transações ficam registradas para sempre. Cada bloco de informações é conectado ao anterior, formando uma cadeia de dados extremamente segura. Isso significa que qualquer pessoa pode verificar as transações, mas ninguém consegue alterar o histórico. E é justamente essa transparência que torna o sistema tão confiável. Agora imagine o seguinte: quando você faz uma transferência bancária hoje, quem valida essa operação é o banco. Ele decide se a transação acontece ou não. No Bitcoin, quem valida são milhares de computadores espalhados pelo mundo. Esses computadores são chamados de mineradores. Mineradores competem para resolver problemas matemáticos complexos que confirmam as transações da rede. Quando um desses problemas é resolvido, um novo bloco é adicionado à blockchain e o minerador que encontrou a solução recebe uma recompensa em Bitcoin. Esse processo é chamado de mineração. Mas aqui está um detalhe que muda completamente a lógica do dinheiro. O Bitcoin foi programado para ter um limite máximo de unidades. Só existirão 21 milhões de Bitcoins em toda a história. Nunca mais do que isso. Para você ter uma ideia, moedas tradicionais como o real, o dólar ou o euro podem ser criadas pelos bancos centrais praticamente sem limite. Quando governos precisam estimular a economia ou pagar dívidas, eles podem simplesmente imprimir mais dinheiro. O problema é que quando existe dinheiro demais circulando, o valor dele diminui. Isso é o que chamamos de inflação. O Bitcoin foi criado justamente para evitar esse problema. Como a quantidade é limitada e previsível, muitas pessoas começaram a enxergar o Bitcoin como uma espécie de ouro digital, algo escasso, difícil de produzir e que não pode ser manipulado por governos. No começo, quase ninguém levava isso a sério. Para você ter uma ideia, em 2010 aconteceu uma das histórias mais famosas do mundo das criptomoedas. Um programador comprou 2 pizzas usando 10 mil bitcoins. Na época, aquilo valia poucos dólares. Hoje, dependendo do preço do mercado, esses mesmos 10 mil bitcoins poderiam valer centenas de milhões de dólares. Isso mostra como o mercado evoluiu desde então. Com o passar dos anos, cada vez mais pessoas começaram a descobrir o Bitcoin. Primeiro vieram os entusiastas de tecnologia. Depois vieram investidores. E hoje até grandes empresas e fundos financeiros começaram a entrar nesse mercado. Algumas instituições passaram a comprar Bitcoin como reserva de valor, da mesma forma que países guardam ouro. Outro fator importante que influencia o preço do Bitcoin é um evento chamado halving. O halving acontece aproximadamente a cada 4 anos e reduz pela metade a quantidade de novos Bitcoins que entram em circulação. Isso significa que a oferta de novos Bitcoins diminui com o tempo.
Historicamente, muitos ciclos de alta do mercado aconteceram após esses eventos de redução da oferta. Mas mesmo com todo esse crescimento, o Bitcoin ainda é considerado um mercado volátil. O preço pode subir muito rápido, mas também pode cair rapidamente. Por isso, investidores experientes costumam dizer uma coisa importante: nunca invista dinheiro que você não pode perder. O Bitcoin é uma tecnologia inovadora, mas ainda está em desenvolvimento e evolução. Mesmo assim, ele já mostrou uma capacidade impressionante de sobreviver a crises, críticas e previsões de que iria desaparecer. Ao longo da história, o Bitcoin já foi declarado morto dezenas de vezes. E mesmo assim continua crescendo. Hoje existem milhões de pessoas usando Bitcoin em diferentes partes do mundo. Algumas utilizam como investimento, outras utilizam como proteção contra a inflação. E em alguns países, ele já começou a ser usado até como forma de pagamento. A verdade é que o Bitcoin abriu caminho para uma nova discussão sobre o futuro do dinheiro. Será que no futuro continuaremos dependendo apenas de bancos e governos? Ou será que tecnologias descentralizadas como o Bitcoin terão um papel cada vez maior na economia global? Ninguém pode prever exatamente o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: o Bitcoin já deixou de ser apenas uma curiosidade da internet. Ele se tornou um dos experimentos financeiros mais importantes da história moderna. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bitcoin ainda tem muito espaço para crescer? Ou acredita que isso tudo é apenas uma grande bolha? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. E se você quiser, no próximo vídeo eu posso explicar também como as pessoas realmente ganham dinheiro com Bitcoin, desde investimento até mineração e outras estratégias. Então, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos.